E se eu te disser que há mais de 2.500 anos, um homem previu com precisão impressionante a ascensão e queda de impérios que nem existiam ainda? O que ele viu sobre nosso tempo vai te surpreender. Um jovem judeu chamado Daniel foi levado prisioneiro para a Babilônia. Lá, Deus lhe mostrou visões incríveis sobre o futuro do mundo. Essas visões atravessaram os séculos e têm muito a nos dizer hoje. Daniel vivia na corte do rei da Babilônia. Mesmo longe de sua terra, ele permaneceu fiel a Deus. Por causa dessa fidelidade, Deus revelou a ele segredos que ficariam guardados até os tempos finais da história. O que vamos ver hoje não são invenções, mas profecias que já se cumpriram em parte, com uma precisão impressionante. A estátua que mostrou a história do mundo. O rei Nabucodonosor teve um sonho que o deixou muito perturbado, mas não conseguia lembrar o que tinha sonhado. Ele ameaçou matar todos os seus conselheiros se eles não contassem qual era o sonho e o seu significado. Com a ajuda de Deus, Daniel contou ao rei não só o sonho esquecido, mas também o que ele significava. O rei tinha visto uma grande estátua feita de diferentes materiais. A cabeça era de ouro, representando o próprio império da Babilônia. O peito e os braços de prata, o império dos medos e persas que viria depois. A barriga e as coxas de bronze, o império grego que conquistaria o mundo com Alexandre, o Grande. As pernas de ferro, o poderoso império romano, que esmagou nações por muitos séculos. Os pés, uma mistura de ferro com barro, um tempo final com reinos fortes e fracos juntos. Daniel explicou que uma pedra, não cortada por mãos humanas, atingiria os pés da estátua e a destruiria completamente. Essa pedra cresceria até se tornar uma montanha que encheria toda a terra. Essa pedra representa o reino de Deus que virá para substituir todos os reinos humanos. Um reino eterno que nunca será destruído. Como está escrito em Daniel 2:44. Nos dias desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que nunca será destruído e que nunca será dominado por outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os acabará. Mas esse reino durará para sempre. A história confirma que tudo aconteceu exatamente como Daniel disse. A Babilônia foi substituída pelos medos e persas, que caíram diante dos gregos, que depois foram conquistados pelos romanos. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que estamos vivendo agora no tempo dos pés de ferro e barro, governos fortes e fracos existindo lado a lado em alianças instáveis. As 4 feras e o chifre pequeno. Mais tarde, Daniel teve outra visão. Ele viu 4 feras saindo do mar. A primeira parecia um leão com asas de águia, novamente representando a Babilônia em seu poder. A segunda parecia um urso com 3 costelas na boca, o Império Medo-Persa, que conquistou 3 grandes reinos. A terceira como um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, o Império Grego, que conquistou terras muito rapidamente sob Alexandre e que se dividiu em 4 partes após sua morte. A quarta, uma criatura terrível e assustadora, diferente de todas as outras, com dentes de ferro e 10 chifres, o Império Romano e suas formas posteriores. Da quarta fera surgiu um chifre pequeno que arrancou 3 dos chifres originais. Este chifre tinha olhos como de homem e uma boca que falava coisas arrogantes. Ele fez guerra contra o povo santo de Deus e prevaleceu sobre eles por um tempo. Em Daniel 7:25 está escrito: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Este chifre pequeno é identificado pelos estudiosos da Bíblia como o Anticristo,
a figura final que se levantará contra Deus e seu povo nos últimos dias. A descrição deste governante combina perfeitamente com a besta, descrita no livro de Apocalipse 13, que também persegue os santos e fala contra Deus. Em Daniel 8, há outra visão com um carneiro de 2 chifres, representando o Império Medo-Persa, sendo derrotado por um bode com um grande chifre, símbolo do Império Grego sob Alexandre o Grande. Depois da morte de Alexandre, seu império se dividiu em 4 partes, como mostrado pelos 4 chifres que surgem depois que o grande chifre se quebra. De um desses chifres menores, surge um chifre pequeno que se engrandece contra o exército dos céus e tira o sacrifício diário, jogando por terra o lugar do santuário. A análise dessas profecias revela características importantes do período final da história humana. Haverá perseguição organizada aos fiéis. Os valores de Deus serão abertamente atacados. Haverá tentativas de mudar princípios morais básicos. Mas a visão não termina com a vitória das forças contra Deus. Daniel vê o Ancião de Dias, Deus, em seu trono de julgamento. O poder é tirado do chifre pequeno e dado aos santos do Altíssimo. Esta é a vitória final do reino de Deus. O plano divino, as 70 semanas. A profecia mais exata de Daniel está no capítulo 9, onde o anjo Gabriel revela um plano detalhado para Israel e o mundo. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e tua cidade santa. Cada semana representa um período de 7 anos, totalizando 490 anos, divididos em 3 partes. 7 semanas, 49 anos, para a reconstrução de Jerusalém após o cativeiro na Babilônia. 62 semanas, 434 anos, desde a restauração da cidade até a vinda do Messias. Uma semana final, 7 anos, que ainda está para acontecer. A precisão desta profecia é notável. Do decreto do rei Artaxerxes para reconstruir Jerusalém até a entrada de Jesus em Jerusalém, passaram-se exatamente 483 anos proféticos, 69 semanas, como foi previsto. A semana 70, no entanto, permanece como um período futuro conhecido como a Grande Tribulação. Daniel profetiza que um governante fará um acordo com muitos por uma semana, mas na metade desse período interromperá os sacrifícios e estabelecerá a abominação da desolação. Jesus falou diretamente sobre esta profecia em seu discurso sobre o fim dos tempos em Mateus 24, confirmando que este seria um sinal importante antes de sua segunda vinda. A abominação desoladora. Um tema que aparece várias vezes nas profecias de Daniel é a abominação desoladora, um ato de profanação extrema do lugar santo que marca o auge da rebelião humana contra Deus. Em Daniel 11:31, lemos: Dele sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão o sacrifício diário e colocarão a abominação desoladora. No passado, esta profecia foi parcialmente cumprida quando Antíoco Epifânio profanou o templo em Jerusalém em 167 a.C. Ele começou uma perseguição brutal aos judeus, proibindo a prática da lei de Moisés e tentando destruir sua fé e cultura. Em seu ato mais sacrílego, ele construiu um altar a Zeus dentro do templo de Jerusalém e sacrificou porcos, animais considerados impuros pelos judeus, sobre o altar sagrado. Ele substituiu o sacrifício diário com rituais pagãos, causando uma revolta profunda entre os judeus fiéis. Este ato provocou a revolta dos Macabeus, que mais tarde resultou na recuperação do templo e na celebração que conhecemos hoje como Hanukkah, Festa das Luzes. Embora Antíoco tenha cumprido parcialmente essas profecias, ele é considerado apenas um modelo do anticristo.
alguém cujo comportamento mostra como será o governante maligno final. Ressurreição e julgamento final. Em Daniel 12, encontramos uma das mais claras revelações sobre a ressurreição no Antigo Testamento. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Esta passagem confirma a realidade do julgamento divino e a separação final entre os justos e os injustos. Também estabelece a base para o entendimento da ressurreição dupla, dos justos e dos injustos, que é explicada mais detalhadamente no Novo Testamento. Nesse mesmo capítulo, Daniel recebe a orientação para selar o livro até o tempo do fim, indicando que muitas dessas profecias seriam completamente entendidas apenas quando os eventos começassem a acontecer nos últimos dias. O significado para nossos dias. As profecias de Daniel formam um mapa divino para a história humana. Sua importância para nossa geração é clara. A junção sem precedentes de fatores políticos, tecnológicos e espirituais sugere que podemos estar vivendo na era final descrita por Daniel. A capacidade tecnológica para implementar controle econômico global necessário para o sistema descrito em Apocalipse 13 existe agora pela primeira vez na história. Daniel 12:4 também contém um aviso para selar as palavras do livro até o tempo do fim. Isso sugere que muitas das profecias de Daniel seriam entendidas mais amplamente nos últimos dias. À medida que nos aproximamos do cumprimento dessas profecias, os acontecimentos mundiais e os sinais dos tempos começam a fazer mais sentido dentro do contexto da revelação bíblica. As profecias de Daniel não foram dadas para causar medo, mas para preparação. Em meio à turbulência crescente dos últimos dias, elas oferecem a certeza de que Deus controla a história humana. A vitória final pertence ao reino de Deus. A pedra não cortada por mãos humanas destruirá todos os reinos terrenos e estabelecerá uma justiça eterna. Os fiéis participarão deste reino que nunca terá fim. Este é o chamado e a promessa para aqueles que permanecem fiéis em tempos difíceis. Se este estudo te abençoou, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e ampliar seu entendimento das Escrituras. Lembre-se, enquanto os reinos deste mundo se abalam, o reino de Deus permanece inabalável e você foi chamado para fazer parte dele. Até o próximo estudo!